Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para nossa última videoaula então, né, a 12ª semana desse calendário alternativo da UFPEL, né, na verdade, mais para fazer o encerramento e dar uma retomada bem breve aqui em relação ao que a gente viu, né? Então, eu tô recebendo, eu postei, né, a primeira nota, que foi a soma das duas avaliações que vocês haviam feito, né? Eu postei no Cobalto, então a primeira nota. Se alguém não conseguiu acessar ou não recebeu, pode me contatar. E eu estou fazendo agora a leitura da avaliação final, né? Então que vale mais 10 pontos. E aí no final soma-se as duas e divide-se por 2 e tem a média final de vocês na disciplina. Então eu estou fazendo as leituras, estou corrigindo e assim que eu terminar, provavelmente até final de semana ou início da próxima semana, eu já vou estar postando no Cobalto. Então, qualquer dúvida vocês podem me perguntar também, né? Mas a gente então finaliza assim, né? As presenças vocês já me enviaram e as avaliações então vocês já têm a primeira nota e a segunda nota vai ser postada provavelmente até o final de semana ou início da semana que vem. Assim que eu terminar o de todos, aí eu posto todos no mesmo momento, né? Para não acontecer de eu postar uma nota de um e o de outro ficar para daqui 3, 4 dias, por exemplo. Então, queria dizer que só um ponto assim para destacar para vocês, né? Os textos de vocês, de maneira geral, né? Ficaram bons, tanto as duas primeiras avaliações quanto esse que eu estou lendo, né? Vocês captaram, né, o que era para ser feito e deu para perceber, né, que vocês também, pelos textos semanais de vocês, né, vocês também conseguiram entender, né, essa ideia de construção, né, ao mesmo tempo cronológica, mas também de formação, né, social, política, econômica da América Latina, geográfica, etc., histórica principalmente também. A única coisa que eu, né, nesse caso, como majoritariamente o pessoal do primeiro semestre, né, que estava entrando agora, vocês eu sei que não tiveram muito tempo para ver alguns pontos que a gente vai vendo na medida em que as disciplinas teóricas vão avançando, que é a questão, por exemplo, de normas e formatação. Então, mesmo eu tendo colocado lá as normas justificado, tamanho 12, times, etc., um basicão assim, eu acabei, né, considerando o conteúdo mesmo, né? Então eu não descontei nem nos primeiros trabalhos e nem nesse último, né? Por exemplo, tem gente que não botou justificado o texto, etc. Né? Então, em relação à nota, não afetou, né, esses pontos de normas, mas eu só queria destacar para vocês, né, que como vocês estão na universidade, a partir principalmente de agora que vocês já passaram do primeiro semestre, que vocês andarem mais adiante, até chegar lá no TCC de vocês, vocês passem a tentar e passar a observar, né, essas questões referentes a normas, no caso de artigos já da ABNT, né, que vocês vão ir vendo mais para frente. Então, claro que, né, a gente mesmo às vezes passa alguma coisa em relação às normas ou até alguma coisa de digitação, mas tentem sempre, né, observar quando tem essas normas em relação à formatação de texto, né? Mas, então era só esse ponto que eu gostaria de destacar, assim, para que nos próximos semestres, o próximo ainda vai ser, né, esse formato de semestre reduzido, mas 2021, né, nós todos estamos muito na torcida para que 2021 já se tenha vacina e que a gente possa começar já no primeiro semestre já com o formato normal, presencial, né? Claro, já tendo a vacina, a gente torce para que se tenha vacina até lá. Se não tiver, daqui a pouco vai começar, né, nesse atual formato, mas à medida em que a vacina for avançando, as aulas presenciais vão voltando ao normal, enfim. Mas, claro, é algo que a gente explica geralmente mais em sala de aula, né, presencialmente, aí vocês tiram as dúvidas, mas eu gostaria de só dar essa pinceladinha aí para vocês.
Outro ponto também é que justamente isso, né, como foi um semestre atípico, né, à distância, também acabou ficando as aulas expositivas por vídeo, com as leituras de textos, os vídeos complementares, materiais complementares e, enfim, não tem como negar que não tenha sido, de certa forma, não tenha ficado alguns pontos que seriam aprofundados mais se fosse na presencial, até porque na presencial vocês tiram dúvidas, conversam, é uma aula muito mais dialogada do que expositiva, né? Então, claro que fez falta, né? Não ter esse diálogo do ao vivo, de estar mesmo no ao vivo mediado por tecnologias, não é a mesma coisa que o ao vivo presencial, né? Mas, enfim, eu acho que, pelo menos dentro daquilo que eu imaginei, vocês responderam bem, retornaram bem. E, enfim, a gente encerra aí essa disciplina nesse formato do calendário alternativo, da semestre reduzido. No meu entender, né, vocês atenderam, né, as expectativas. E, claro, o principal, acho que, né, como eu falei lá no início, não ia estar cobrando, dependendo de vocês, pontos muito específicos, mas acho que a ideia geral, né, vocês captaram. E então lá desde o início que a gente começou a falar da formação, né, vocês leram aquele artigo que vocês fizeram na primeira avaliação, da origem do nome da América, né, e também dos primeiros conflitos, enfim, a forma de colonização, como foi feito, que a gente viu bastante do livro do Eduardo Galeano, do Veias Abertas da América Latina, que traz uma boa contextualização histórica, tem todos aqueles outros materiais aí que eu apresentei para vocês, né, passando ali pelas guerras, Guerra do Paraguai, Palmares, os Levantes, enfim. Então, tudo isso, né, é importante que vocês tenham ideia vocês tenham conhecimento de que as coisas não são como são e as discussões, né, também elas têm origens, né, anteriores, seculares, né, no caso da América Latina. A questão da colonização, a vinda dos europeus, a dizimação dos indígenas, a escravidão dos africanos e, enfim, depois dos seus filhos, seus descendentes, né? Foram mais de 3 séculos de escravidão. Então, a maneira como a sociedade lidou, né, com o fim da escravidão, marginalizando, estigmatizando, punindo, prendendo, matando, enfim, que leva a esse contexto que a gente tem aí, e os Estados Unidos acaba sendo um espelho de certa forma, porque acaba repercutindo bastante, né, do que acontece também no caso do Brasil, que é esse racismo enraizado, estruturado, etc., né? Vocês viram o Menino 23, eu citei para vocês aqui algumas séries, o Immigration Nation, por exemplo, que fala sobre essa questão. Tem uma outra que também eu descobri agora essa semana, que é Quem Matou Malcolm X, né? São 6 episódios que falam sobre o personagem que foi líder do movimento negro dos anos 60 nos Estados Unidos, o Malcolm X. Ele tinha posições mais de reação, né? Eu não gosto de dizer radical, porque radical é o que era feito e foi feito principalmente pela sociedade nesses primeiros anos em relação aos negros. Isso sim é radical. Inclusive a maneira como foi conduzidas as investigações do assassinato do Malcolm X, como é mostrado na série. Isso sim é uma atitude radical, né, da sociedade, do Estado americano, tendo principalmente questões econômicas e raciais, né, enraizadas lá dentro. Então a reação dele eu não consigo chamar de radical, como alguns autores chamam, né, que ele seria o representante radical do movimento negro, enquanto que o Martin Luther King era um líder mais pacifista, por exemplo, né? Enfim, mas é uma série que também aborda isso, né, como que os Estados Unidos, né, a polícia de Nova York, o FBI e a sociedade de maneira geral negligenciou, né, a investigação e o tratamento que foi dado à morte de um dos principais líderes do movimento negro dos anos 60. Então, né, toda essa construção justifica muito, explica muito, justifica não, mas explica muito, né, do que a gente vê, até de algumas discussões que a gente vê às vezes acontecendo em relação a questões como
sociedade, classes sociais, racismo, formação estrutural da sociedade, etc. Então, para se entender essas discussões, né, é importante se conhecer a história e entender como foi esse processo de formação social, econômica, política e cultural, né, que a gente viu, e também a cultura como sendo um campo de disputa também de poderes, né. Então, são elementos que a gente viu ao longo do semestre, né, dessas 12 semanas, que foram fundamentais para a formação, né, de uma América Latina e, no caso específico, do Brasil e da América do Sul, que é mais específico, né, do que a América Latina como um todo, né, como que todos esses elementos têm seus reflexos, todos esses elementos históricos e culturais, econômicos e de formação têm reflexos nas sociedades dos países latino-americanos de hoje, seja aqui na América do Sul, Brasil, Argentina, Peru, Equador, como na América Central, como, né, no norte, né, o México, enfim. Então, queria que vocês, na medida do possível, que vocês, né, continuem se informando, lendo, observando, né, daqui a pouco vocês podem lá na frente fazer uma cobertura, viajar para os países vizinhos, né, e vocês conhecendo as histórias se torna muito mais um trabalho muito mais fácil e prazeroso de ser feito, né. Então, tem um livro que eu até não comentei com vocês, enfim, teriam várias obras aí que a gente poderia, né, trazer para vocês, mas tem um livro que é uma ficção, mas autobiográfica, do jornalista Ayrton Ortiz, que é um jornalista, autor gaúcho, autor de narrativas de viagem, que se chama Gringo, em que ele descreve viagens que ele fez pela América Latina. Claro que é como eu entrevistei ele para escrever um artigo que eu fiz sobre ele, e ele contou que ele fez um romance, mas que todas as histórias aconteceram, mas em momentos diferentes. Quer dizer, ele não fez exatamente a rota que o personagem faz, mas quando ele descreve lá que ele está lá na Bolívia, né, isso aconteceu numa viagem dele à Bolívia, mas em outra viagem ele descreveu uma cena que acontece na Argentina. Ele colocou todas essas histórias que envolvem a América Latina dentro de uma narrativa. Então é Gringo o nome, é um romance, né, mas autobiográfico, do jornalista Ayrton Ortiz, e que traz muito disso que a gente falou, de cultura, de formação geográfica, social, etc., da América Latina, mais especificamente a América do Sul, né? Então tem várias obras aí também que vocês podem pesquisar. Eu comentei para vocês dos últimos soldados últimos soldados da Guerra Fria, do Fernando Moraes, que é um livro reportagem. Esse sim é um livro reportagem que ele escreveu a partir do momento em que foram presos nos Estados Unidos em 1999 espiões cubanos que estavam infiltrados em grupos de extrema-direita americana, né? E a partir disso ele constrói toda uma narrativa baseado em entrevistas, em viagens, em documentos e tudo mais, mas ele escreve no formato de jornalismo literário, né, como se fosse um grande romance. E agora eu não assisti o filme ainda, mas eu vi que tá na Netflix. Quando eu assisti o Fernando Moraes palestrando na Feira do Livro em Porto Alegre, no ano do lançamento do livro, ele comentou, né, que havia feito a venda dos direitos autorais do livro para o cinema. Não vou me lembrar exatamente se foi Hollywood ou se, enfim, para onde que foi, mas ele tinha feito essa venda dos direitos autorais. E eu vi pela sinopse, porque o título do filme não é o mesmo do livro, né? Agora não me recordo de cabeça, mas pela sinopse eu identifiquei que é a história do livro dele, né, dos últimos soldados da Guerra Fria. Então eu não vi ainda, mas pretendo ver em breve. Então a minha sugestão é que vocês sigam, né, acompanhando e lendo e vendo o material que for produzido sobre a temática, e quando for algo relacionado à América Latina, que vocês, né, as anteninhas de vocês acendam um sinal de alerta para vocês lerem, acompanharem, né, seja enfim, o país que for, e que vocês façam essas relações, principalmente de história, né, e disso tudo que a gente fez aqui na disciplina, porque não vai se entender, por exemplo, a crise na Venezuela
ou outras crises que aconteceram no passado, né, nos países latino-americanos, como a forte crise que inicialmente teve um up, né, na Argentina no início do século XXI, e depois veio uma forte crise também. Então, sem vocês conhecerem essa construção histórica, né, social, política, cultural e econômica, a gente viu também essa questão da literatura, cinema, o rádio, televisão, etc. Então, se fala muito, né, ao longo do curso vai se falar muito, né, em relação, por exemplo, às tecnologias, né, e geralmente os autores que servem de base são muitas vezes brasileiros, que citam muito autores europeus e americanos, ou os próprios autores europeus e americanos. Então é interessante, em alguns momentos, vocês pararem para se questionar e irem atrás, né, do que autores brasileiros falam dessas questões no Brasil e do que autores latino-americanos falam dessas questões na América Latina, né, porque há semelhanças, mas também há muitas diferenças, né, entre como que essas questões relacionadas à comunicação e ao jornalismo, como que elas se inserem e são tratadas dentro das sociedades latino-americana, brasileira, na comparação, por exemplo, com o contexto europeu e norte-americano. Então, é interessante, né, que vocês sempre reflitam e pensem também sobre esses pontos. Então, só para fazer essa revisada, né, tem essa questão que a gente falou também das próprias fronteiras, né, como que foram constituídas as fronteiras do território latino-americano, que a gente viu lá no início. E é interessante, né, para também vocês observarem, né, o Rio Grande do Sul aqui, por exemplo, né, faz fronteira com Argentina e Uruguai. Então é interessante que vocês também observem, e no Brasil, ao longo do território nacional, né, essas questões relacionadas à fronteira, a diferenças culturais, né. Eu dei uma disciplina uma vez na Unipampa, em São Borja, que faz fronteira, né, com a Argentina, em que eu levei na aula a disciplina se chamava Comunicação em Fronteira, e eu levei na aula um empresário radialista, né, que ele foi o primeiro caso, depois dele aconteceram vários outros, né, de que ele tinha tido a ideia de colocar a torre da rádio dele do lado da Argentina, apesar da programação dele ser toda brasileira e ser feita do lado brasileiro, né, porque era uma brecha que tinha na lei, né, não se tinha uma lei sobre isso, e ele colocou, né, a antena no lado argentino, e aí acabou depois dando um imbróglio judicial, né, porque a torre, como as regras argentinas eram mais flexíveis, ele acabou colocando no lado argentino. Depois dele aconteceu o mesmo nas fronteiras, por exemplo, depois do Paraná com o Paraguai, etc., e aí houve outros casos depois dele. Então ele foi lá, deu depoimento dele para os alunos, né, porque, enfim, acabou envolvendo Polícia Federal, etc. Só que não existia, né, e ele, se eu não me engano, a formação dele era justamente em direito, né, ele era advogado. Então, são questões, né, que também se relacionam, aí tinha envolvido a questão cultural, de tecnologia e geográfica, né. E essas influências, mútuas influências aqui, a gente costuma dizer aqui no Rio Grande do Sul, principalmente quando o assunto é esporte, futebol, né, de que, por exemplo, os clubes do Rio Grande do Sul têm um estilo mais próximo do uruguaio argentino, né, então tem essas questões que envolvem cultura e imaginário, que também estão relacionados a questões geográficas e de fronteira. São pontos, enfim, que vocês podem também aprofundar e ver mais para frente. Então, seria isso, né? Assim a gente encerra essa 12ª semana. E nesse caso, como, né, acabou sendo mais um encerramento, uma reflexão geral, claro, vocês podem me mandar e-mail comentando, perguntando qualquer coisa que vocês imaginarem que seja relacionada com a disciplina, mas aí então vocês não precisam fazer, né, me enviar o resumo dessa última aula, né, dessa 12ª aula, né, era só a atividade nesse caso era só assistir mesmo. E se vocês quiserem enviar um retorno, enfim, fazendo críticas, sugestões, comentários sobre como foi esse semestre à distância e também sobre como foi a metodologia, eu acabei optando
por um método mais prático e fácil para evitar, por exemplo, que de repente alguém que tem alguma dificuldade com conexão, né, não fosse conseguir acompanhar. Então, a postagem do vídeo com envio dos textos pelo Moodle e outros vídeos complementares, né, acaba sendo de fácil acesso a todos, né? Então, mas se alguém tiver alguma outra sugestão, comentários, enfim, também pode se sentir à vontade para me escrever. Então, como eu comentei, acho que até o início da semana que vem as notas de vocês já estão postadas, aí bem como, enfim, presenças, etc. E assim a gente encerra então esse semestre, né? Semestre que vem eu vou acabar ministrando uma disciplina que se chama Estudos Literários 1, que agora eu não me recordo para quais semestres ela vai ser ofertada, mas se a gente não se vê no semestre que vem, ao longo do curso aí, de preferência presencialmente, a gente acaba aí se encontrando e aí a gente pode até conversar mais sobre essas questões relacionadas à América Latina e ao tema que foi visto aí nessa disciplina. Então tá, um abraço, se cuidem e ficamos aí na torcida para o fim breve da pandemia e a chegada aí no mercado da vacina aí contra a Covid. Um abraço.